Boa noite! Hoje iremos falar sobre as políticas públicas de educação inclusiva. A inclusão das pessoas com necessidades especiais nas escolas regulares de ensino. Identificar algumas leis importantes sobre os direitos e igualdades para todos. Vamos começar com uma breve história da educação inclusiva no Brasil, o qual foi um período muito marcante de muita discriminação e preconceito da sociedade, em relação às pessoas com deficiências, onde ocorreram várias situações de exclusão. No século XVII e XVIII foi uma época na qual a escola, a família e a sociedade, em geral, discriminavam os indivíduos que tinham deficiência, pois eram considerados incapazes a viver em uma sociedade. Este foi um período marcado pela ignorância e rejeição das pessoas deficientes, de uma maneira muito preconceituosa, onde era retirada da convivência social. No começo do século XX, inicia um período de institucionalização especializada, onde todos aqueles que apresentavam algum tipo de deficiência eram segregados, mantidos em residências onde lhe eram proporcionadas uma educação fora das escolas. Ainda no século XX, com o aumento dos movimentos sociais contra as formas de discriminação, começa a surgir o nível mundial à defesa de uma sociedade inclusiva. Assim, aos poucos, as pessoas deficientes começam a ser reconhecidas pela sociedade. No início da década de 60, após um período de debates, o atendimento educacional a pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o LDBEM. Lei número 4.024/61, que aponta o direito dos excepcionais à educação, preferencialmente dentro do Sistema Geral de Lei número 5.692, de 71, que altera LDBEM de 61, ao definir tratamento especial para os alunos físicos, mentais, os que encontrem atraso considerável quanto à idade regular de matrículas e os superdotados. Não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. A partir daí, que abre um caminho para a estruturação de um sistema paralelo de ensino à margem do regular. Somente no ano de 1988 foi promulgada a Constituição Federal, uma lei fundamental e suprema do Brasil que estabelece os direitos e deveres dos cidadãos e traz como um dos seus objetivos fundamentais promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3(4), sendo também oficializado um dos princípios inclusivos, onde as pessoas portadoras de deficiência deveriam ter uma educação igualitária, sendo preferencialmente nas escolas regulares. Como estabelece no artigo 208(3), o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Também conhecida como Constituição Cidadã, a Constituição de 1988 foi um instrumento jurídico brasileiro precursor na luta pela inclusão educacional, como estabelece no seu artigo 205. A ação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No seu artigo 206(1) da mesma Constituição, ainda determina a igualdade de condições de acesso e permanência na escola como um de seus princípios básicos para o ensino. Desde então, nota-se que a partir deste momento, as pessoas com deficiência passam a ter atendimento educacional, sendo incluídas nas escolas. Estes dispositivos legais foram consolidados pela Declaração de Salamanca, um documento oficial elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial em 1994, que tem como objetivo fornecer orientações básicas para a formação e reorganização de políticas e sistemas educacionais, de acordo com o movimento de inclusão social. As escolas devem acolhê-los e procurar ser capazes de satisfazer tais necessidades. Estas com orientações inclusivas que constituem meios mais eficazes de combater ações discriminatórias e preconceituosas, buscando criar comunidades acolhedoras, promovendo o desenvolvimento social e alcançando a educação para todos,
construindo assim uma sociedade inclusiva. Desde o momento em que foi assegurado o direito à educação para todos, se iniciou um processo que aproximou o ensino regular do ensino especial. Abriram caminhos para o surgimento de um paradigma na educação, possibilitando a equiparação de oportunidades para todos, proporcionando assim a aquisição de conhecimentos e experiências de integração. Enfim, podemos perceber que desde o século XX até os dias atuais, os movimentos pela inclusão vêm crescendo no Brasil, com avanços sociais onde a educação inclusiva é a construção de uma sociedade sem discriminação, mais justa e democrática, na qual todos os cidadãos têm o mesmo direito e as mesmas oportunidades. No seu artigo 54, parágrafo 3, ainda determina o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A Constituição Federal de 1988 tem como objetivos fundamentais promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O PNE, Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172 de 2001, destaca que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a constituição de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados-parte devam assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizam o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta de inclusão plena, adotando medidas para garantir que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sobre alegação de deficiência, e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório sob alegação de deficiência. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade, gratuito e em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Meu nome é Eduarda Cristina. Eu vou falar sobre a inclusão na escola regular de ensino. A inclusão é um assunto importante abordado atualmente, cuja sua função é promover uma proposta de acesso das pessoas com necessidades especiais dentro da sociedade, contribuindo para a melhoria de acessibilidade de todos. Segundo Sasaki, a inclusão social consiste no processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A educação tem valor fundamental na vida de todos os seres humanos, pois é por meio dela que desenvolvemos autonomia e independência. É também uma demanda de direitos humanos, e os indivíduos com necessidades especiais devem participar e fazer parte do convívio social e escolar. Jimenez defende que, em relação ao aluno com necessidades educativas especiais, o seu direito e a sua necessidade de participar, de ser considerado como membro legítimo e ativo na comunidade. Dessa forma, todas as pessoas, sem exceção, devem ser incluídas na sociedade e no ambiente escolar. Todos os indivíduos têm direito à educação e as leis procuram garantir o acesso e a permanência destes nas escolas regulares, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069 do ano 1990. Em seu artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Boa noite, eu me chamo Ecáfila, vou falar um pouquinho sobre Lei de Diretrizes de Bases de 1996, onde no artigo 4º, parágrafo 3º, fala que o atendimento educacional especializado deve ser gratuito e deve ser preferencialmente na rede regular de ensino. Assim, percebemos que a lei visa ampliar a participação de todos os indivíduos nas escolas regulares, visando com a interseção social
inclusive desses indivíduos que têm uma necessidade especial. Esse indivíduo, ele deve ser aceito primeiramente em sua família, onde que ela tem o papel de desenvolver a autoestima e passar aquele papel positivo para o ser, para o indivíduo. Ela também tem que despertar nessa criança o desejo de curiosidade, que é uma coisa que vai movê-lo para sua autonomia e sua independência. Para que haja o ingresso desses alunos na escola regular, é necessário que a escola esteja atenta às limitações de cada indivíduo. Ela deve garantir um serviço de qualidade de ensino a seus alunos, reconhecendo e respeitando as limitações de cada ser. A Lei de 1996 estabelece no seu artigo 59 que o sistema de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas e recursos educativos para melhor atender esses alunos. Para isso, essa escola ela deve se adequar não só tanto físico, assim, melhorando a acessibilidade, mas também a sua grade curricular. As adaptações curriculares deverão considerar os objetivos, os métodos didáticos que são aplicados, entre outros, para atender essa nova demanda organizacional. Queria deixar um exemplo. Meu irmão estudou com uma aluna que tinha deficiência auditiva e essa escola teve toda uma adaptação, tanto para ela quanto para quem já estudava. Nesse período que ele estudou, a escola ofereceu um curso para os alunos que tinham interesse em aprender Libras para poder se comunicar com ela. Boa noite, professora, boa noite, classe. Meu nome é Guilherme Henrique Marçal dos Santos e eu venho aqui fazer a conclusão do trabalho do meu grupo sobre inclusão social. Vemos que a inclusão social foi um projeto de lei criado no ano de 1988 pela Constituição Federal com o intuito de solucionar o problema de discriminação que vinha se agravando desde o século XVII. A discriminação era feita por conta de pessoas que haviam deficiência física ou mental, por conta de origens diferentes, raças ou até mesmo cor. As pessoas ter esses quesitos diferentes uma das outras faziam com que as pessoas, digamos, normais, faziam discriminações em cima desses indivíduos. Consequentemente, o que aconteceu? O índice de criminalidade daquelas regiões que tinham o maior número de discriminação aumentou. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguiam emprego, elas não conseguiam se adequar na sociedade, se juntar à sociedade, porque as mesmas não deixavam. Então elas começavam a roubar para o seu próprio sustento, começavam às vezes a agredir por conta de bullying, por conta da discriminação em público, por conta das pessoas defamar aquelas pessoas em público. Então o que aconteceu? Os índices de criminalidade aumentaram, certo? E o que acontece? A Constituição Federal, vendo aquele levantamento, decidiu então no ano de 1988 fazer um decreto no qual seria batido em lei que todas as pessoas, independente de deficiência, raça, origem ou cor, teriam os mesmos direitos, os mesmos deveres. Vemos que um mentor, certo? Um grande estudioso de inclusão social do Brasil, por nome de Romeu Sasaki, fez um levantamento que dizia o seguinte, vou ler aqui para vocês. Na tese dele diz o seguinte: inclusão social é o processo bilateral no qual as pessoas ainda excluídas
juntamente com a sociedade, buscavam em parceria equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. Ou seja, qual era a ideia deles, desses pensadores, desses grandes estudiosos? Era a mesma, era igualar tudo, certo? Era deixar todos iguais com o mesmo direito, com o mesmo dever. Então, o que podemos entender sobre inclusão social? Inclusão social nada mais é que você igualar o nível de poder, de dever e de direito de todas as pessoas, independente se a pessoa tem deficiência, independente da origem, raça ou cor. Gente, espero que vocês tenham entendido a minha conclusão. Tenham uma boa noite. Tchau para vocês. Quando temos um filho, o tempo parece correr mais depressa. Ainda ontem, ele cabia nos seus braços e dependia 100% de você. Agora que já aprontou bastante em casa, chega o momento dele aprender e se desenvolver em outro ambiente, a escola. É lá que seu filho vai descobrir e ampliar junto de seus novos amigos o convívio social. É na escola também que ele vai experimentar o mundo de diferentes maneiras, aprender a cada dia como conquistar a sua independência. Nesta nova etapa, os pais devem estar bem atentos. É preciso considerar coisas importantes, como a localização, o método de ensino, a qualificação dos professores e, principalmente, avaliar se a escola escolhida é também um espaço de educação inclusiva. Isso mesmo, educação inclusiva. Esse sistema pedagógico garante que todas as crianças sejam respeitadas e se sintam parte do todo. Não importa a cor da pele ou cabelo, a altura, se tem síndrome de Down ou se é cadeirante. No mundo, já são diversos os estudos, experiências e tratados que comprovam os benefícios das escolas inclusivas. É no convívio que as crianças ampliam sua visão de mundo, desenvolvendo empatia, respeito, engajamento e muito mais. E o benefício vai além. As escolas inclusivas contribuem na melhora do rendimento acadêmico. E lembre-se sempre, no Brasil, o direito a esses benefícios na escola regular é uma garantia de qualquer criança pelo artigo 208 da Constituição Federal. Por isso, se a escola atual do seu filho não é inclusiva, que tal bater um papo com professores e diretores da instituição? Nós, do Prioridade Absoluta, queremos que todas as salas de aula sejam cheias de misturas boas. Somos incentivadores da diversidade e queremos que você participe dessa conquista que é de todos nós.